Boa noite. Olha, já está bem tarde. Eu vou estar louvando baixinho. Mas a canção que eu vou estar louvando, ela fala a respeito de um romper em fé. Romper em fé. É o que nós estamos precisando nesse tempo mais do que nunca. Porque de tudo que nós temos visto, o que tem restado para nós nos apegarmos é tão somente a fé. Mas fé em quê? Fé que move montanhas. Em quê? Fé que transporta os montes daqui para ali. Em quê? Eu vou te dizer, só em Jesus. Só em Jesus podemos passar por esse tempo e vencer esse tempo e os próximos que virão. As forças espirituais da maldade estão investindo pesado nesse tempo. Talvez você não acredite nisso. Céu, inferno, diabo, anjo. Mas eles estão aí e estão com tudo para cima daqueles que estão em busca da luz, principalmente. Então rompe em fé, louva comigo e passa por esse tempo, louvando e cantando, e seja por Deus abençoado. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não são mesmo, e não vão me impedir de caminhar, porque você vai romper em fé. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Viu aí? É assim que nós vamos passar por esse tempo, com fé em Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Nossas provações, minhas provações não são maiores que
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, que nem Pedro, lembra? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu já estou morrendo de sono. É assim, mas são essas horas assim que dá vontade de falar de Jesus, de estar em comunhão com Ele. Ah, vai todo mundo dormir, não tem barulho, não tem muitos pensamentos que ficam, né, girando na cabeça, atormentando. Porque quem não acredita também tem seta que voa de dia, de noite, o tempo todo tentando atingir a nossa mente para nos tirar do alvo. E o alvo é Cristo. Eu vou convidar você, nesta hora da noite, a passear comigo por um momento muito, 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 muito triste do Mestre, do Galileu, do Jesus divino, do homem-deus e do Deus-homem, esse que deixou o mundo em suspense. Mas vamos lá. Aperte os cintos. Eu vou pegar uma água, será que eu tenho aqui? Tenho. Tem uma garrafinha aqui dessas de refrigerante, que eu costumo de vez em quando colocar uma água, dá licença. Ah, que gostoso. Sua companhia me faz bem. E vamos aproveitar esse momento em que Deus me despertou para falar sobre esse momento triste de Jesus com você. A coroa de espinhos. Vamos lá? Aperte os cintos. Toma aí um cafezinho, um chá, uma água. Come um biscoito. Pede para alguém estourar uma pipoquinha. Vai comendo uma pipoca. Vai ouvindo. Mas presta atenção o que nosso mestre passou. Porque às vezes a gente passa por certas coisas e acha que está sofrendo demais e que é muito para a gente aguentar, e a gente acha que todo mundo está nos injustiçando e que nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é verdade? E Jesus sofreu muito mais, então vamos nos espelhar nele, vamos buscar força nele. Fala por mim, vamos buscar nele. Vamos lá então. Aperte os cintos aí. Um soldado anônimo pegou ramos maduros e suficiente para ter espinhos, flexíveis o suficiente para se curvarem, e os arrumou de forma a imitar uma coroa de zombaria, uma coroa de espinhos. Nas Escrituras, os espinhos simbolizam não o pecado, mas a consequência do pecado. Você lembra do Éden? Depois de Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra
e disse: maldita é a terra por sua. E continua: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, do começo, escrito por Moisés, no capítulo 3, do verso 17 até o verso 18. Caso você queira conferir, ler a história. O mato na terra é resultado do pecado no coração. O fruto do pecado são os espinhos afiados, pontudos e cortantes. Dou destaque para a ponta dos espinhos para sugerir um ponto que talvez você nunca tenha considerado. Se o fruto do pecado são os espinhos, a coroa de espinhos na fronte de Cristo não seria uma imagem do fruto do nosso pecado que traspassou o seu coração? Qual é o fruto do pecado? Siga pelo caminho florido da humanidade e sinta alguns espinhos, vergonha, medo, desgraça, que é não ter a graça, desânimo, ansiedade. Nosso coração já não tropeçou nesses arbustos? Arbustos? Claro que sim. O coração de Jesus, porém, jamais passou por isso. Ele nunca foi cortado pelos espinhos do pecado. O que eu e você enfrentamos diariamente, ele jamais conheceu. Ansiedade? Ele nunca se preocupou. Culpa? Também não, jamais. Ele nunca foi culpado de nada. Medo? Ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca conheceu os frutos do pecado, até que se tornou pecado por nós. E ele escolheu os cravos. Continuando a viagem. Hoje, antes de chegar até aqui, a turbulência foi muito forte. Mas depois aterrissei, esperei vocês, e agora a viagem, tenho percebido que voltou numa calmaria, estamos em segurança. Então aperte os cintos aí, não durma na cadeira e vamos entrar com Simão de Cirene quando ele carrega a cruz de Jesus. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre, de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Marcos capítulo 15, 21. Simão reclama baixinho. Sua paciência é tão pequena quanto o espaço livre nas ruas de Jerusalém. Tinha esperanças de ter uma Páscoa tranquila. A cidade está qualquer coisa menos tranquila. Simão prefere os campos abertos. E agora, além de tudo, os guardas romanos estão abrindo caminho para a passagem de sabe-se lá qual designatário, momento em que os soldados vão marchar e desfilar seus garanhões diante das pessoas. Lá está ele, a cabeça de Simão e a de dezenas de outros se viram. Percebem imediatamente que não se trata de um designatário. É uma crucificação. Ouve alguém dizer: 4 soldados, um criminoso, 4 lanças, uma cruz. O ângulo interno da cruz está sobre os ombros do condenado. Sua base se arrasta pelo chão, a parte superior balança no ar. O homem condenado tenta carregá-lo de alguma maneira, mas tropeça diante do seu peso. Nosso mestre esforça-se para ficar em pé de novo e se inclina para frente antes de cair novamente. Simão
não consegue ver o rosto do homem, somente uma cabeça cingida de ramos espinhosos. Um centurião, um cara de poucos amigos, com cara de poucos amigos, fica ainda mais agitado com a diminuição da marcha. Ele xinga o criminoso e a multidão. Mais rápido, duvido muito, disse Simão a si mesmo. Aquele que leva a cruz para frente de Simão, ofegante em busca de ar, Simão estremece diante do que vê. Atravessa e esfrega as costas em carne viva, cascas vermelhas escorrem da face do homem, sua boca permanece aberta, tanto pela dor como pela falta de ar. Seu nome é Jesus, diz alguém, com voz suave. Prossiga, ordena o carrasco. Mas Jesus não consegue. Seu corpo se inclina e os pés tentam se mover, mas ele não consegue. A travessa começa a oscilar. Jesus tenta firmá-la, mas não tem forças. Tal como uma árvore cortada um pouco, a cruz começa a cair na direção da multidão. Todos se afastam, exceto um fazendeiro. Simão, instintivamente, estende suas mãos fortes e pega a cruz. Jesus cai, o rosto no chão, e ali permanece, com o rosto no chão. Simão afasta a cruz para o lado. O centurião olha para o Cristo, exausto, e para o observador corpulento, e não leva muito tempo para tomar sua decisão. Toca no ombro de Simão, com a parte plana de sua lança. Você, pegue a cruz. Simão ousa reclamar. Senhor, eu nem sequer conheço esse homem. Não importa, pega a cruz. Simão resmunga, sai do meio da multidão, na direção da rua. Equilibra o madeiro em seu ombro, saindo do anonimato para a história, e torna-se o primeiro de uma linhagem de milhões que tomarão a cruz e seguirão a Cristo. Ele fez de modo literal, com a cruz, aquilo que Deus nos chama a fazer de maneira figurada, ou seja, tomar a cruz e seguir a Jesus significa: se alguém quiser acompanhar-me, Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa cruz no sentido figurado. Lucas capítulo 9, verso 23. Todo dia é um dia especial. A cruz. É estranho que uma ferramenta de tortura tenha personificado um movimento de esperança. Vou ler de novo isso aqui para você. Você merece. A cruz. É estranho que uma ferramenta de tormenta tenha personificado o movimento de esperança, a esperança dos homens. Vem comigo, vamos viajar. A placa na cruz de Cristo. Olha que coisa maravilhosa que você vai entender agora. Uma placa pintada. Este é o Rei dos Judeus. Uma placa pintada à mão, um sinal exigido pelos romanos. Por que uma placa foi colocada acima da sua cabeça? Por que as palavras foram escritas em 3 idiomas? Seria essa peça de madeira um retrato da dedicação de Deus? Um símbolo de sua paixão que falasse a todos sobre seu filho? O objetivo de Pilatos foi ameaçar e zombar dos judeus. Mas Deus tinha um propósito. Pilatos foi instrumento de Deus para espalhar o evangelho. Oh, que loucura! Qualquer passante poderia ler a placa,
pois qualquer passante poderia ler em hebraico, latim e grego, os três grandes idiomas do mundo antigo. Hebraico era o idioma de Israel, a língua da religião. O latim, o idioma dos romanos, certo? Que era a língua da lei, dos governantes. E o grego era o idioma da cultura da Grécia, a língua da cultura na época. Cristo foi declarado rei de todos eles. Deus tinha uma mensagem para cada um. Cristo é rei. A mensagem foi a mesma, mas os idiomas eram diferentes, uma vez que Jesus era rei para todos. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Este é o rei dos judeus em três idiomas: latim, grego e romano. Todos que passavam poderiam ler e saber que ele era um rei, e um rei para todos. Veja bem agora, vem comigo numa viagem das mais lindas histórias da Bíblia. Porque aqui você vai ver que tem alguém que não fez muita coisa, apenas reconheceu Jesus e foi direto para o céu. Ah, só um minutinho, eu já venho. Hello, voltei. Só para observar uma coisinha que estava acontecendo. Bom, agora aperte os cintos e venha numa passagem emocionantíssima. Dois ladrões, duas cruzes. O lugar da caveira, exposto ao vento e pedregoso. O ladrão é esquelético, é pálido. Sua situação é deplorável, está dando o último passo na descida da escada do fracasso. Um crime após o outro, uma rejeição atrás da outra. Desceu cada vez mais baixo até que alcançou o fundo, a travessa de uma cruz e três cravos. Não consegue esconder quem é. Sua única roupa é a capa de sua desgraça. Nada de conversa para impressionar, nenhum destaque no círculo, no currículo, nenhum prêmio na escola dominical, apenas uma história nua e crua de fracasso. Porém, ele vê Jesus. Ouve a zombaria e os insultos e nota que o homem permanece quieto. Ele vê o sangue fresco no rosto de Jesus, a coroa de espinhos arranhando seu couro cabeludo e ouve o sussurro rouco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que eles estão fazendo. Por que querem matá-lo? Por que querem matá-lo? Por que querem matá-lo? Lentamente a curiosidade do ladrão neutraliza a dor do seu corpo. Por um instante ele esquece a dor dos pregos roçando os ossos de seus pulsos e a cãibra nas panturrilhas. Começa a sentir um calor estranho em seu corpo. Começa a se importar, começa a se interessar por aquele Marte pacífico. Não há raiva nos olhos dele, apenas lágrimas. Olha para o grupo de soldados lançando dados no chão, apostando para ver quem fica com uma roupa rasgada. Vê a placa acima, na cabeça de Jesus. Está escrito, com sarcasmo, Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. De repente,
seus pensamentos interrompidos pelas acusações proferidas pelo criminoso na outra cruz. Ele também estava estudando Jesus, mas o faz através das lentes manchadas do cinismo. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Lucas capítulo 3, 23, 39. É um dilema explicável. Como duas pessoas podem ouvir as mesmas palavras, ver o mesmo Salvador e apenas uma delas enxergar esperança, enquanto a outra não vê nada além de si mesma? Era tudo o que o primeiro criminoso poderia suportar. Talvez o canalha que atirou essas pedras esperasse o que o outro também atirasse as suas, mas ele não fez isso. Não cantou a segunda estrofe. O que o criminoso de língua ferina terminou ouvindo foram palavras de defesa. Você não teme a Deus? Quando parece que todo mundo lhe virar as costas, um ladrão se coloca entre Jesus e os acusadores e fala em seu favor. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos como justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Lucas 23, 40. Os soldados levantam a cabeça, os sacerdotes encerram a conversa. Maria enxuga as lágrimas e ergue os olhos. Ninguém sequer notara aquele homem, mas agora todos olham para ele. Talvez até mesmo Jesus tenha olhado para ele. Talvez tenha se virado para ver quem falara quando todos os demais permaneceram em silêncio. Talvez tenha se esforçado para colocar os olhos em quem ofereceu esse que pode ter sido o derradeiro gesto de amor a receber ainda em vida. Fico pensando, será que ele sorriu quando essa ovelha entrou no rebanho? Pois, com efeito, é exatamente isso que o criminoso está fazendo. Está entrando para um lugar seguro aos tropeções, com o portão se fechando, embutidos na declaração do ladrão. Então, os dois fatos que qualquer pessoa precisa reconhecer para poder vir a Jesus. Leia a frase de novo. Consegue vê-los? Não estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Somos culpados, ele é inocente. Somos sujos, ele é puro. Estamos errados e ele está certo. Ele não está na cruz por seus próprios pecados, ele está lá pelos nossos. Depois de ter entendido isso, o pedido do ladrão é simplesmente a reação natural. Enquanto olha nos olhos de sua última esperança, ele faz o mesmo pedido que qualquer cristão já fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nenhuma homilia num salão com vitrais, nenhuma desculpa, apenas um pedido desesperado de ajuda. Nesse momento, Jesus realiza o maior milagre da cruz. Maior do que o terremoto, maior do que o rasgar do véu do templo, maior do que as trevas, maior do que os santos ressuscitados andando pelas ruas. Ele realiza o milagre do perdão. Um criminoso enterrado até o pescoço em pecado é recebido por um Salvador manchado de sangue. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, disse Jesus para ele. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Veja que dois ladrões estavam na cruz. Os dois viram a mesma cena, mas só um teve o discernimento de que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse, lembra-te de mim. E Jesus se lembrou dele. E disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
É tão simples receber salvação. É tão simples. Que nessa noite você possa reencontrar com Ele, voltar para Ele, firmar seus votos com Ele, seus caminhos na sua presença e ficar com Ele. Porque assim estaremos salvos de tudo, pela força do seu poder, que opera em nossas vidas, quando estamos com Ele. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de nós não se abrir o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Com ousadia vou viver, rompendo em fé. Muito sono, mas muito gostoso. Muito gostoso.